esquentando a última rodada do Campeonato Mineiro. É amanhã, todos os jogos no mesmo horário. O Cruzeiro só tem uma opção, é vencer ou vencer, e de preferência com um bom saldo. O jogo é contra o Democrata de Sete Lagoas, lá no Espírito Santo, em Cariacica, amanhã, 4h30 da tarde. O assunto da semana do Cruzeiro tem dois, né? Um é esse, Ronaldo e o empresário Pedro Lourenço negociando a SAF do Cruzeiro. Vamos começar com esse primeiro então. Guto Rabelo tá na toca, eu quero saber, que pé que tá, Guto? Boa tarde, conta pra gente, tá fechado, não tá? Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. Olha, o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, e o empresário Pedro Lourenço estão tendo novas reuniões nessa sexta-feira, mas as negociações estão bem avançadas para o Pedrinho comprar 20% das ações da SAF do Cruzeiro. A gente pode apurar algumas informações importantes. Tudo ainda depende de alguns trâmites burocráticos. E, efetivamente, se tudo der certo, o dinheiro do Pedrinho deve começar a entrar no Cruzeiro a partir do meio do ano. E esse valor não viria à vista integralmente, seria parcelado. O que me disseram é que são ótimos valores que vão ajudar muito na reconstrução do Cruzeiro. E para onde que esse dinheiro iria? Para onde o Ronaldo quiser. O Pedrinho não vai participar da gestão do Cruzeiro. Como cruzeirense que é, a ideia dele é ajudar o clube financeiramente. E pelo que a gente pôde apurar, a intenção da equipe do Ronaldo é continuar investindo na base, infraestrutura, montar um time competitivo, sem fazer loucuras. Em síntese, se com o Ronaldo a reconstrução do Cruzeiro ia demorar X tempo, o pessoal acredita que com o dinheiro do Pedrinho e do Ronaldo, esse tempo vai ser menor. Maurício. Um outro assunto, porque a comissão uruguaia do Pesolano agora vai ter um reforço argentino? É isso mesmo, o ex-jogador Andrés D'Alessandro, que está com 41 anos, ídolo no Internacional, vai chegar na semana que vem para ser coordenador de futebol do Cruzeiro. Qual que vai ser a função dele? Ser um elo entre comissão técnica, jogadores e a diretoria. É um jogador que fez muito sucesso no Inter, é querido no meio do futebol, é amigo do Pesolano, é amigo do Paulo André, do Ronaldo Fenômeno, e na próxima semana chega para trabalhar no Cruzeiro. Maurício. Boa, Guto. Pra gente fechar, o Cruzeiro pode ser punido por conta daqueles incidentes do Clássico contra o Atlético no mês passado? O que rolou? Na terça-feira, Maurício, vai ter um julgamento no Tribunal de Justiça da Federação Mineira de Futebol e o Cruzeiro pode pegar 10 jogos de perda de mando de campo por causa daqueles incidentes, né? Nós tivemos naquele dia bombas explodindo no gramado Independência, vários objetos sendo atirados e além dessa perda de mando de campo, o Cruzeiro também pode ter que pagar multa de 100 a 100 mil reais por conta de todos esses episódios lamentáveis. Portanto, na próxima terça-feira vai ter esse julgamento importante. Maurício, um abraço. Valeu, Guto. Muitas informações, obrigado. Você vê, né? O torcedor faz bobagem, quem é punido é o próprio clube. Amanhã tem rodada decisiva, a última da fase de grupos do Campeonato Mineiro. Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas. Mais uma vez aqui pra gente poder falar de um duelo decisivo, né? Sábado o Cruzeiro enfrenta o Democrata de Sete Lagoas em Cariacica, um palco já conhecido pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro que jogou outras vezes lá. É a primeira vez que vai jogar pelo Campeonato Mineiro, né? Mas em outros torneios o Cruzeiro já esteve por lá, um retrospecto bem favorável, né? São 15 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 44 gols a favor, 21 contra no palco de amanhã. Essa partida decisiva, né? O Cruzeiro joga de olho também na partida do América, e a gente viu há pouco a Giovana falando um pouquinho, né? O América contra o Tombense. Então, resumindo, o Cruzeiro tem que fazer um placar maior do que o jogo de lá, né? Se o América perde o jogo por 1-0, o Cruzeiro precisa vencer por 2-0. Resumidamente é isso, né? Mas o Cruzeiro, acima de tudo, tem que vencer e tentar vencer bem. Um time que ainda não ganhou no campeonato, o Democrata tem 3 empates, 4 derrotas. Então, nesse momento tão decisivo, né, Edmar, é muito legal ter um adversário que não possa oferecer tanta resistência, né? E é o caso do Cruzeiro e o Democrata, que praticamente não vai disputar nada nessa última rodada, né? O Cruzeiro que encerrou a preparação, como a gente chamou aqui nos destaques, as novidades: o William, lateral direito, que não joga desde o clássico contra o América, jogou a partida inteira, os 90 minutos, não deixou o campo, nenhuma contusão, mas o ritmo de jogo, né? Até assinou um contrato de produtividade.
e até por isso o Cruzeiro também é preocupado com a condição física do jogador. Ele treinou durante toda a semana, então provavelmente vai ser relacionado e deve viajar amanhã junto com o time. Também o Nicão, camisa 10 do time, machucou lá no clássico contra o Atlético, aquele lance com o Igor Gomes, né? Sofreu um corte na perna e aí até poderia participar da vitória contra a Caldense por 2-1, mas acabou sendo preservado e agora deve sim viajar e ser o dono da posição, até porque era ele, né, Léo, o dono da posição, então deve voltar à condição de titular do time do técnico Paulo Pesolano. E a gente sabe que o Pesolano, ele trabalha já mais de um ano aqui no Cruzeiro, a gente sabe que ele não tem vergonha e não tem medo também de colocar os jovens para jogar, né? Nesse time titular do Cruzeiro, um deles, que provavelmente é a baixa para o jogo de amanhã, o Daniel Júnior, né? Estava sendo titular, foi titular na vitória goleada 4-0 contra o Vila Nova e também 2-1 contra a Caldense. Tem o Ian Lucas, que não é prata da casa, veio da Ferroviária de São Paulo, mas é um jovem garoto de 20 anos também. O Cruzeiro deve, inclusive, fazer valer a compra, esse direito de compra do jogador. E também o lateral esquerdo, Kaique, que é quem fala com a gente, bate um papo e fala sobre esse trabalho, essa preparação, essa semana, como é que foi intensa de trabalho. Estamos preparando bastante durante a semana, treinando firme durante o dia a dia, para que possamos ir bem no jogo. Estamos focados, vamos encarar como uma final, que é um jogo muito importante para nós. E espero sair com a vitória no sábado e, se Deus quiser, ir bem. O Kaique, que teve na campanha da seleção brasileira, né, campeã sul-americana sub-20, e aí desde que assumiu a titularidade, jogo contra o Vila Nova, não deixou espaço para mais ninguém, até porque não tem muita opção também. O técnico Paulo Pesolano falou um pouquinho também disso e dessas sondagens que o Cruzeiro acaba recebendo. Eu tô muito focado no dia a dia para cada vez melhorar mais, cada vez ir sair bem no jogo. Estou pensando muito na minha evolução. Essas partes eu deixo com minha assessoria, mas eu estou muito focado para que eu possa ir bem nos jogos e cada vez mostrando futebol. O Kaique, que assumiu a titularidade, na verdade teve a primeira oportunidade naquele jogo decisivo do ano passado, o torcedor vai se lembrar, o jogo do acesso contra o Vasco, né? Bidu era o titular e aí acabou deixando espaço, e aí o Kaique assumiu a titularidade e para ele também foi um jogo muito importante. Ele fala um pouquinho disso. Eu me considero preparado, mas consciente que eu posso melhorar cada dia mais para evoluir meu futebol e cada dia melhor nos jogos. E também esse jogo foi um dos mais importantes da minha vida, que eu não tinha jogado como titular ainda. Eu consegui ir bem, graças a Deus, evoluir no dia a dia e eu posso dar continuidade ao meu trabalho. Eu falei um pouco do gargalo que tem o Cruzeiro na lateral esquerda, defesa, né? Só pra gente, antes de passar pra vocês, saber um pouco da opinião de vocês também sobre isso. O Cruzeiro parece que encaminha a contratação do Marlon, que é o lateral também esquerdo, ex-Fluminense, tá no futebol turco. Então o Cruzeiro caminha para que possa tentar a liberação, antecipar essa liberação, para quem sabe poder contar o quanto antes com o jogador. Também pelo futebol turco existe a sondagem do Cruzeiro no zagueiro Wellington. Não sei se vocês vão se lembrar, ele está com 33 anos hoje. Eu, sinceramente, lembrava pouco dele. Teve uma passagem no Flamengo, até a torcida não se recorda com boas, não são boas as lembranças deles, né? Mas o futebol turco acho que surge muito forte nesse momento, né? Por tudo que vive o país, né? O problema que vive lá. O retorno, né? Pois então esses jogadores que estão lá, sobretudo os brasileiros, eles veem com bons olhos nesse momento o retorno para o Brasil. Dimar, eu queria te ouvir, saber o que você acha a respeito do Cruzeiro. O Cruzeiro, de fato, como eu falei, tem um adversário que pode não oferecer tanta resistência. A gente sabe que é futebol, né? Já viu muita coisa. Mas, diante dos números, até que a gente viu dentro do Mineiro, acho que o Cruzeiro tem tudo para poder vencer e vencer bem, né, Dimar?
O Cruzeiro é o principal adversário dele mesmo, nesse caso específico, né? Até pelo início do campeonato, a gente viu o Cruzeiro, a gente olhava e falava, meu Deus, que rolo é esse, né? E aí, por isso que ele chega nessa reta final, nessa situação. Depois, obviamente, o Pesolano fez o reacerto da equipe, né? Inicialmente, ele queria também mudar a forma, a tática de jogar da equipe. Os muitos jogadores que chegaram não encaixaram ainda, para mim é muito claro, nesse esquema dele, isso está acontecendo aos poucos, né? Você vê que quando o Kaique retorna da seleção brasileira, ele já vai de imediato pra lateral, é por isso um desespero, vamos Kaique, acaba assim, né? Então, acho que é realmente uma equipe em formação, mas é como o Kaique perguntado nessa questão de se ele está pronto para a Série A, eu acho que é uma equipe que ela tem essa conotação de Série A e por isso que ainda está contratando e tentando trazer reforço. Então é meio que assim, ele foi colocando ao longo do tempo os jogadores que chegavam, né? E aí você teve uma qualificação melhor, mas isso tudo leva um tempo. O problema é que eu sempre digo, o futebol não te dá esse tempo, né? Então, por isso que eu tenho sempre na mente que o Pesolano é o principal nome do Cruzeiro. Qualquer jogador que chegue é o Pesolano, o principal nome do Cruzeiro, porque ele consegue fazer esses grupos do Cruzeiro, são esses mesmos, né? Do ano passado ele mudou 3 vezes a equipe, esse ano já mudou umas 2, deve ir para a terceira mudança, e ele consegue fazer com que esse time jogue no coletivo. Então, na verdade, o adversário, com todo o respeito que a gente tem ao Democrata de Sete Lagoas, é o próprio Cruzeiro. É o que o Cruzeiro vai fazer nessa partida, que é longe de Belo Horizonte, não vai ter, muito difícil que a torcida do Cruzeiro esteja por lá, já reclamar de preço de ingresso, já reclamar do lugar, já reclamar de como faz, porque gasta para chegar, gasta com ingresso, gasta para ir para lá, mas ok, a diretoria resolveu optar pelo dinheiro, tem cota para ir para lá, claro, o América também estaria ocupando Independência, não teria como, mas de qualquer forma, eu continuo achando que o Cruzeiro depende dele mesmo. Até porque o Democrata, né, ele já vai participar do triangular do rebaixamento, já tá, né? No triangular. Ele tem 13 pontos, se ele vence, por exemplo, o Cruzeiro, ele chega a 6, mas ele teria ali uma terceira pior campanha ao lado de Patrocinense e Caldense, que tem 4 pontos, ficarão com 4 pontos, se é que Cap e Caldense também não vençam as partidas, né? Enfim, então o Democrata já está rebaixado. Última do Cruzeiro com Rafael Nobre. Cruzeiro viaja daqui a pouquinho rumo ao Espírito Santo e daqui a pouquinho também deve sair a relação dos jogadores que viajam e a gente confere se realmente tem Daniel Júnior, provavelmente ele fora desse jogo decisivo de amanhã.